Olá pessoal, tudo bem? Professor Maicon, professor de filosofia. Pessoal, vamos iniciar os nossos estudos aí na disciplina de filosofia. Vamos começar com o tema, né? Para que serve a filosofia, né? Para que a filosofia? Então a gente vai compreender um pouco sobre a importância da filosofia no nosso dia a dia, a importância da filosofia como ciência também, né? Ciência de estudo. Então a gente vai começar a partir da citação aqui do José Saramago, né, que fala o seguinte: acha que na sociedade atual nos falta a filosofia. Filosofia, mas como que filosofia? Filosofia como espaço, lugar, método de reflexão, que pode não ter um objetivo determinado, como a ciência, que avança para satisfazer objetivos. Falta-nos reflexão, pensar, precisamos do trabalho de pensar, e parece-me que sem ideias não vamos a parte nenhuma. Então, o saudosista José Saramago nos fala da importância da filosofia, uma filosofia que ocupe um espaço, um lugar, né, no nosso cotidiano, estabeleça um método de reflexão que leve as pessoas a pensar, a construir ideias, né? Então nós devemos ter a filosofia como um atributo necessário na vida humana, né? O que vamos estudar então a partir da filosofia como ciência? A gente vai além daquilo que é superficial, né? Vamos além do óbvio, ou seja, a filosofia ela vai debater várias questões humanas, né, que fazem parte do nosso dia a dia, que são campos de estudo da filosofia, né, como o certo e o errado, por exemplo, quando vamos falar de ética e moral, né, vamos falar aí de outros temas que envolvem nossa sociedade, como violência, desigualdade, né, estudar o porquê das coisas. A filosofia, então, ela parte do princípio do questionamento, da indagação, do porquê de uma coisa ser daquela forma, né? Então, a filosofia vai partir desse questionamento, levar as pessoas a se questionarem, né? A não se acomodarem, né? Não ter um comodismo frente à realidade. Descobrir instrumentos para dizer o que você acha do mundo. Então, a gente vai através da filosofia, conceituar, como vários filósofos ao longo da história conceituaram sobre a realidade material do mundo, né? E a realidade histórica também, que a gente pode entender, né? Então, esse primeiro questionamento que a filosofia nos leva, antes mesmo de nos emergir, né? Dentro do contexto filosófico, a gente tem que pensar um pouquinho sobre esse questionamento aqui, ó. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Né? Esse primeiro questionamento. Né? Se eu perguntar para você quem é você, provavelmente você começaria a falar teu nome, tua idade, seu RG, seu CPF, talvez. Mas esse questionamento filosófico, conhece-te a ti mesmo, ele é muito mais além do que isso. Que é uma resposta superficial, essa que eu falei para vocês, né? O conhece-te a ti mesmo é conhecer a própria alma, como falavam os pensadores gregos, principalmente o pensador aí, Sócrates, né? Essa frase tem um cunho socrático, né? Conhecer a si mesmo é conhecer a própria alma, né? Saber das suas virtudes, saber dos defeitos, dos seus pensamentos, ansiedades. Então, conhecer a si mesmo é revelar a própria alma, né? Então, veja a importância do conhecimento, né? Segundo a filosofia, a reflexão, né? O Immanuel Kant, então, que é um pensador da época do Iluminismo, né? Uma época muito famosa e muito importante da história da filosofia, que leva a razão a um extremo, né? A razão como foco humano, né? Quem sabe o que busca não identifica o que acha. Ou seja, quem não sabe, né? Na verdade, quem não sabe o que busca não identifica o que acha. Ou seja, se você não sabe o que você está buscando, você nunca vai achar a coisa, na verdade. Então você tem que primeiro questionar o que eu quero, o que eu preciso, o que é necessário. Aí sim você vai identificar, né? Aí sim você identifica o problema, a questão, para você poder refletir, né? Então, Emmanuel Kant, esse cunho filosófico, fala da importância. Nós temos aí
a filosofia como uma área de indagação, de questionamentos, né? Então nós temos algumas questões que envolvem a própria praxis da filosofia, que é a reflexão a partir de uma ação questionadora. Porque todas as coisas devem ter uma finalidade prática. Tudo tem uma finalidade prática no nosso mundo, né? Nosso mundo é um mundo material, certo? São produzidas coisas para facilitar a vida do homem. Então, tudo tem uma finalidade prática, ou seja, finalidade prática do automóvel, locomoção, né? Eu quero ter uma economia de tempo de locomoção de um lugar para outro, né? No momento que eu vou me locomover, eu quero ir mais rápido ao local. Então, essa finalidade prática das coisas, né? E isso também na ciência existe, né? Na matemática, na biologia, na química, né? Quais são as coisas que você faz que não tem finalidade prática? Uma coisa que nós fazemos que não tem finalidade prática? Sim, sim. Você está na sua casa assistindo televisão, né? Por exemplo, tá lá, é um momento de entretenimento, né? Você vai estar ali nesse momento onde você não vai estar tendo nenhum conhecimento, nada assim, né? O que o ser humano precisa para viver uma boa vida? Se a gente for pensar economicamente, é o dinheiro, né? Pensando no mundo capitalista que nós vivemos, esse mundo, né, materialista, né, a gente vai perceber que esse ter uma vida boa está interligada com a questão econômica do ter, né? Nem é do ser, né? O ser em si, ele está atrás do ter hoje em dia. As pessoas querem ter profissões que ganhem dinheiro, né? Querem ter dinheiro para ter uma vida boa, né? E esquecem do ser, do mais importante que é o ser, né? As pessoas esquecem disso, né? Nós temos até uma frase aí, o essencial é invisível aos olhos. Então está falando aqui que o essencial não é você possuir as coisas. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é o ser. É uma frase de filósofo Anthony de Saint-Exupéry, né? Que fala basicamente essa questão. Então, afinal, o que é filosofia? Filosofia é uma fonte das ideias, né, de reflexão. É uma atividade de criar conceitos. Então, a partir da filosofia, você cria conceitos, né, que são conceitos que são determinantes, tá bom? Bases para o nosso pensamento. A filosofia, então, vai ter bases para o nosso pensamento. Tudo que nós vamos pensar vai ter uma determinação filosófica que foi criada ao longo da história. Se eu vou falar de amor com vocês, tem um pensador que falou de amor, o pensador Platão. Qual que é a visão de amor segundo Platão, né? Amizade, né? Violência, desigualdade. Então, todas essas vertentes humanas tem um pensador que determinou o conceito, né, ao longo da história, que pode ser refutado por nós também, né? Forma de encarar o mundo. Então, a gente vai ver o mundo de uma outra forma a partir do conceito filosófico, a partir da filosofia. Busca questionamentos permanentes. Então, busca toda vez que estudamos filosofia, a gente busca questionar. Então, ela não fica acomodada a um conceito, ela vai sempre questionar e indagar, né? Lembre-se, o conhecimento vai além da utilidade prática, ou seja, o conhecimento vai além daquilo que é prático para nós. Ela vai se moldando, né? Nossa existência não é baseada somente em técnica, ou seja, nossa existência não é baseada somente em ter para facilitar a nossa vida, mas em ser, certo? Em ser. Em suma, é a decisão de não aceitar como naturais, óbvias e evidentes as coisas, as ideias, os fatos, situações, os valores, os comportamentos de nossa existência cotidiana, jamais aceitá-los sem antes havê-los investigados e compreendido. Ou seja, a função da filosofia, então, não é aceitar os determinantes, né, que são postos na sociedade, na cultura, né, nos diversos campos do homem, aceitar esses determinantes sem uma investigação para saber então a veracidade, né, desse conceito, né? Então, para isso que serve a filosofia. A filosofia, então, é uma ação libertadora, né, do homem, uma ação libertadora do homem, certo? Para não darmos nossa aceitação imediata às coisas sem maior considerações. Então, a gente
não dá as considerações, né? Então nós temos aí os principais filósofos, né? Vamos falar aqui de filósofos do período antigo, né? Da filosofia antiga, né? Tales de Mileto, que viveu entre os anos 624 e 546 a.C., é o primeiro filósofo. Pitágoras, 580 a 500 a.C., que foi o inventor da palavra filosofia, né? Filo, amizade ou amor, e sofia, sabedoria, né? Então, o filósofo é o amigo ou amante do saber, né? Sócrates, que é o pai da filosofia antiga, né? 469 a 399 a.C., Platão, 429 a 347 a.C., né? Que foi discípulo de Sócrates, o Aristóteles, 384 a 322 a.C., o fundador da ética, né? A gente vai estudar mais para frente sobre ética. Vamos entender então a importância dos pensamentos de Aristóteles para a ética, tá bom? Então, para que a filosofia? Então, a filosofia, ela é uma ciência da vida prática, né? Ela é uma ciência do saber prático, tá bom, gente? Então, qualquer dúvida vocês podem me mandar, que estarei aqui pronto para respondê-los. Um grande abraço e fiquem com Deus.